Bem, a gente tem aqui o Felipe Luiz. Olha só, eu quero lembrar aqui vocês, tá? O Felipe Luiz, o que ele falou na coletiva, tá? Que a gente gravou aqui. Tira o casaco, bota o casaco, Felipe Luiz. Tá difícil defender, tá difícil defender. E olha que eu sou fã incondicional, mas tá difícil defender, né? E eu também não tenho que defender ninguém. Eu tô aqui para defender o Flamengo, né? O mais importante é que você já assumiu que tá tudo errado, né? Que tem que melhorar, né? Deixou claro que tem que melhorar e que as coisas estão erradas. Mas olha só o que ele falou no jogo passado, né? Olha o que ele falou no jogo passado, vamos lá. Quando a vitória não vem, ou melhor, o resultado não vem, se começam a procurar desculpas ou culpados, e não é assim. Os dois times estão no começo de temporada, os dois times estamos ainda alcançando a melhor forma física, mas a verdade é que a minha equipe acabou com 1 a menos o segundo tempo todo praticamente no campo do adversário. Então, se fosse a parte física, com certeza não seria assim. Segundo tempo, com 1 a menos, a tendência é que o Corinthians fizesse 3, 4 e ganhasse com sobras de uma equipe que deveria estar muito melhor fisicamente, como você falou. E não... Então não era a parte física. Primeiro, Ontem. reconhecer o jogo ruim, né, da equipe. Me lembrou muito o jogo contra o Táchira, na fase da Libertadores ano passado. Me lembrou muito esse de volta, algumas ações a destempo, algumas pressões a destempo. Me lembrou bastante esse jogo. E é evidente, hoje ficou muito evidente, por exemplo, que ainda falta muito da parte física, um pouco da parte física dos jogadores. Muito, aí ele Como um pouco para ele não estão bem fisicamente ainda, da não forma tão bem. que eu espero que estejam, e eles estão acostumados a jogar, estão chegando 1 metro tarde, estão fazendo as coisas um pouquinho chegando na pressão um pouco de forma atrasada. Não, mas você a bola falou o tá contrário. escapando um pouco do pé, e isso também vai ligado com o mental, com decisões erradas. Olha só, Felipe, você é jovem ainda, apesar de ser treinador, eu vou te falar. Na coletiva do jogo anterior, era mais fácil você ter falado a verdade. Você ter falado que era a parte física, sim, mas que fazer o quê? Tem que trabalhar para chegar no que você espera. Aí percebeu que após falar aquilo não tinha como sustentar aquilo. E acho importante você falar a verdade, como você falou na coletiva ontem. Continuar aqui. Então, a parte física, você cansa mais, você pensa pior, você toma decisões erradas, os jogadores ainda estão pegando. Pelo Então eu jeito estava que, certo, era a parte pelo que física. eu conheço deles, ainda vai levar um pouquinho, mas a gente vai voltar. Eu não tenho dúvida que estamos Também no não tenho caminho, os dúvida. jogadores já estão melhorando. Essa parte... Mas tem que ter olhos de tigre, faca no dente. Tem que querer estar no Flamengo, tem que querer ganhar, os caras têm que querer ganhar novamente. Não é só conseguir contrato bom e tudo mais, não. Tem que querer. No Flamengo tem que querer. Não tem espaço para cumprir tabela, vamos dizer assim. Com os jogos e vamos voltar, vamos melhorar. E nesses aspectos vão ser corrigidos, e tenho certeza que as pressões encaixarão, a linha subirá junto, tudo estará num timing melhor, porque quando um vai sem o companheiro conseguir ir, aí sim realmente... hoje eu vi meu time muito exposto, ao ponto de dizer que até tivemos mais perto da derrota do que da vitória. Não acho. O Inter não assustou o Flamengo. O Flamengo até assustou o Inter mesmo não estando bem. Não acho que esteve perto da derrota, não. Acho que o Flamengo teve chance até de ganhar o jogo. Agora, muito mal. Muito mal. E que bom que você assumiu que está mal. Difícil. A questão é que eu nunca vi um time chegar num quarto jogo da temporada bem fisicamente. Ele falou que estava bem fisicamente, né? Me preocupa isso, ele não assumir
as coisas e depois ele mudar o discurso, cara. E olha que eu gosto demais do Felipe, mas nessa daí ele errou. Mas tudo bem, vamos pensar. Ele vai completar ainda 2 anos de carreira, ele está muito jovem na carreira, né? Só que me incomoda a questão da forma que o Flamengo jogou, mas que bom que ele agora, pelo menos, já assume, que aí é a parte física. Mas me preocupa que sempre que o resultado não vier, ele querer arrumar uma desculpa para alguma coisa que não tem desculpa. Jogou mal, tá mal fisicamente, não é desculpa, não é dar desculpa, é falar, tá ruim, vou melhorar. É simples, Felipe, é simples. Tá ruim, vou melhorar. A coletiva eu vou falar para vocês. Muito jornalista gosta, todo mundo quer ver o que o treinador tem que falar após o jogo, mas a coletiva ela atrapalha os treinadores, hein? Quando o treinador começa a não saber usar a coletiva, ela joga contra, cara. Ela joga contra. É bom o Felipe estar ligado nisso, que a coletiva ela joga contra. Talvez se preparar até melhor para o que vai falar, para não ter essa questão de falar uma coisa e depois ter que mudar. Você vai conseguir encontrar o teu time, você vai conseguir recuperar tudo isso, vai reencontrar a parte física, mas vai para a coletiva e não precisa dar desculpa. Não precisa dar desculpa. Você mesmo falou isso, encontrar desculpa e tal. Não precisa. Já vai ali, senta, fala a verdade e acabou. Não encontra desculpa. Não precisa encontrar uma desculpa para tudo. Fala a verdade. Não, como você falou agora. A parte física está bem abaixo. Acabou. Ponto. E eu entendo, é difícil perder. Mesmo sendo a Supercopa, não é um Brasileirão, não é uma Copa do Brasil. Supercopa tem um valor um pouco menor, é um título nacional um pouco mais, um pouco menos de valor. Mas mesmo sendo a Supercopa, é difícil você aceitar aquilo ali. Mas fica o recado, tá certo? Bem, antes da gente trazer alguns outros trechos da coletiva, pergunta do nosso repórter Gabriel Orfon sobre a falta de pressão dos jogadores do Flamengo, a passividade dos jogadores do Flamengo na hora de fazer cobrança, né? Os jogadores do Flamengo são passivos na hora da cobrança, não fazem a cobrança, a arbitragem, e o Felipe disse que isso aí não tem que fazer mesmo não, e tal, que não vai pedir isso para os jogadores. E eu vou trazer tudo isso aqui. Essa eu discordei. Faz parte do futebol você pressionar. Os caras pressionam sempre contra o Flamengo. E tem alguns jogadores que, como disse o meu amigo Lula, ex-presidente da Raça, né? Ele estava desabafando no Insta ontem, e ele falou que tem jogadores que, cara, jogam de cabeça baixa, nitidamente sentindo a pressão de jogar no Flamengo. E que eles precisam melhorar. O torcedor não vai, o torcedor vaia. Eu não gosto de vaiar também, não acho legal, mas o torcedor pagou o ingresso, ele vaia. Não tem jeito, ele vaia. E o cara vai ter que encontrar força para melhorar. Jogadores caros, hein? Jogadores caros, isso é preocupante. O cara entra de cabeça baixa no jogo, não consegue atuar, não consegue, só erra. E aí o torcedor, óbvio, vaia e fica cada vez mais difícil. Bem, trazer aqui as notícias do mercado da bola e aí a gente já traz aqui o restante dos trechos da coletiva, inclusive a pergunta do nosso repórter. O Flamengo fez uma proposta, a gente falava aqui que o Flamengo estava tentando a contratação do John Arias, teve gente ridicularizando a gente falava que o Flamengo realmente estava tentando a contratação do John Arias. Apesar do Flamengo não comentar sobre uma resposta do John Arias, a informação que chega agora, né, inclusive do jornal O Globo, e foi confirmada ontem no Maracanã, teve dirigente que conversou com a imprensa, inclusive a gente tem todas as informações aqui da conversa do dirigente. O
o Flamengo fez uma proposta na casa dos 22 milhões de euros, serviu inclusive para aumentar o valor que o Palmeiras paga, porque o Flamengo ofereceu 22 milhões de euros, e aí o Palmeiras teve que oferecer mais para fechar com o John Arias, 25 milhões de euros, tá, para anunciar o jogador aí. E o Fluminense não conseguiu chegar nesse valor também por causa do que o Flamengo ofertou. Tá? Então o Flamengo acaba que atrapalhou um pouco o negócio, ajudou o Palmeiras, porque o Fluminense não chegou nos 25, mas atrapalhou ali o negócio, encareceu, inflacionou o negócio do John Arias. A questão da negociação aí do Arias, que me espantou, é que, segundo o Globo, e aí isso já foi até confirmado, o jogador não queria, e a gente tinha falado sobre isso, que ele não tinha. A informação primeiro que a gente tinha recebido é que ele não tinha dado uma resposta ainda. Não sabia da negativa do John Arias. Agora, que ele realmente negou, não aceitava jogar contra o Fluminense. Que o Flamengo estava até pensando num contrato com um jogador onde ele não atuasse contra o Fluminense. Isso é surreal, né? Isso é inacreditável. Então, a questão do John Arias é essa. O Flamengo realmente procurou, tá? Como a gente tinha falado, e fez proposta. Então está confirmado, o Flamengo fez proposta pelo John Arias, mas que ele falou de questão de rivalidade, não jogaria em rival, falou que não jogaria em clube nenhum, em outro clube no Brasil, e está indo, pelo visto, está indo jogar, mas com o Flamengo teve essa dificuldade por ele não querer atuar num rival direto aqui do Rio de Janeiro.